Eu particularmente estou desde o dia 8 de março em quarentena, mas por sorte eu trabalho na minha casa, ou seja, meu ateliê é onde eu moro, e eu achei que fosse ser mais fácil essa convivência 24 horas por dia, né, dentro do meu trabalho. Quando eu acabo uma obra, a primeira coisa que eu vejo é que ela reflete, traduz ou comenta, né, uma vivência. E eu fiquei muito curioso para ver que vivência é essa situação de medo, de pânico, de exclusão. Eu comecei a sentir, a ler, a observar, a receber pequenos vídeos, imagens de amigos da natureza se mostrando, né? A natureza, o animal, o homem recluso e os bichos tomando suas proporções necessárias nessa existência. E todas as fronteiras foram se fechando, né? Nós com os nossos amigos, nós em uma máscara, nós com os nossos amantes, nossos amores, nossos familiares, né? A nossa cidade com a cidade vizinha, nosso estado com o estado vizinho, o mundo com o mundo. No meu ateliê eu tenho o privilégio de ter uma árvore bem na frente da minha janela, onde eu alimento os pássaros todos os dias. Eu coloco fruta. Eu comecei a observar todos os restaurantes fechados, bares e as pombas sem ter o que comer. Então eu comecei escondido à noite a jogar arroz nas calçadas aqui próximas da minha casa, e percebi que as pombas começaram a vir e virou meio que um ciclo de alimentar as pombas, os passarinhos, né? Tem sabiá, tem um pica-pau enorme que vem bastante aqui. Então eu comecei a observar que, na verdade, o que eu estava pintando era a minha janela, é a janela do que eu estou vendo. E nesse primeiro quadro, nessa primeira pintura, os animais ainda eram um pouco híbridos, assim, essa natureza meio perversa, meio estranha e tal. E eu chamei essa pintura de diurna. Aí eu resolvi fazer uma segunda pintura que eu chamei de noturna, que é toda composta com animais que só vivem à noite, né? Morcegos e tamanduás, lobo-guará, animais brasileiros que vivem à noite, né? Que caçam à noite, que têm seus hábitos noturnos. Então eles são reais. Eu percebi que ali eu tinha uma necessidade dessa realidade. Não quis ultrapassar os limites da natureza e fazer esse hibridismo. Eu deixei ela como ela é. Você olha as pessoas na rua, você só enxerga os olhos, são as janelas, né? Então as janelas exigiam essa realidade que eu comecei a colocar nas pinturas. Terminei essa segunda pintura. E aí, compulsivamente, tendo todo o tempo só para trabalhar, então vivendo meio quase como animal, pensando no almoço e na janta e na sobrevivência. E aí comecei uma terceira tela, que eu chamei de Paca, Tatu, Cutia Não, que é uma frase que eu conheço desde pequeno e que, na verdade, eu conhecia como bom dia, boa noite, não sabia exatamente o que significava aquilo. E numa conversa com um estudioso dos índios daquela região, lá para cima de Belém do Pará, ele me falou: os índios se alimentam da carne da paca e do tatu, e da cutia não. Por quê? Porque o índio, quando se alimenta, ele acredita que a energia do bicho também passa para ele, de certa forma. A paca tem filhotes fortes, o tatu também, e a cutia tem filhotes frágeis. É natural do meu trabalho pesquisar tudo sobre aquele animal. Nesse caso eu não pesquisei, a ideia era outra. E ele me questionou: tu chegou a ver se eles não comem? Que é exatamente o meu pensamento é esse, sempre, em tudo que eu faço. E nessa quarentena, não. Essas pinturas vieram com outras questões.
com preocupações sociais, menos científicas, menos analíticas. O interessante é que esse ditado hoje, ele ganhou um outro significado. Se você olha na internet sobre essa frase, Pacatatucutia não, ela é utilizada como um sentido de exclusão, quando você quer excluir alguma coisa de alguém, que nada mais atual do que isso. Nós podemos ficar em casa e as pessoas que não podem. Comecei a achar isso tudo muito mais interessante, porque eu comecei a me conectar comigo através da arte, que é sempre a forma como eu faço para sobreviver. O tempo passa a ter um outro olhar, né? Que é um olhar pela janela, né? Que observa mais do que se observa. Esses quadros têm uma técnica, uma pintura bastante realística, fiozinho por fiozinho da pena, do pelo e tal. E isso não me cansa, por incrível que pareça. As pessoas acham que isso me dá um cansaço imenso. Em absoluto, não me cansa. Isso, ao contrário, me tranquiliza. Eu fico completamente envolvido só com aquilo. Acredito que seja porque, como eu disse, eu necessito de realidade. Sobretudo porque o futuro está totalmente imprevisível.